Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde em nossos corações hoje e sempre. Amém. Com muita alegria que mais uma vez nos encontramos na casa do Senhor para, junto com o seu povo, adorarmos e bendizermos o seu santo nome. E para esse momento de louvor e adoração, vou fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 99, quando o salmista, exaltando a santidade de Deus, diz: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o seu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamava ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que eles tinham dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Oremos ao Senhor em uma oração individual. Ofereçamos a Ele a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, entendendo diante de quem nós estamos, diante desse Deus majestoso, santo, mas cheio de graça e de misericórdia. E é por conta da sua misericórdia, da sua graça, que nós, pecadores que somos, podemos adentrar a sua presença santa e justa, no nome santo de Jesus Cristo. Portanto, façamos isso em uma oração, dedicando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Louvamos e bendizemos, Senhor, o Teu santo nome, porque verdadeiramente Tu és santo, Senhor. O salmo que acabamos de ler, Senhor, dá conta da Tua santidade, dá conta, Senhor, dessa majestade que reside em Ti, atributo unicamente Teu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos recebes na Tua presença, Senhor, nesta noite mais uma vez, para Te cultuarmos, para adorarmos o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, Senhor. Mas isso só podemos fazer, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz no Calvário, derramando o Seu sangue, rasgou o véu, para que tivéssemos este livre acesso à Tua presença santa e justa, Senhor. Portanto, nós, os Teus filhos e filhas, na Tua presença, queremos render a Ti louvores, glórias, Senhor, por entendermos que só o nosso Deus, só o Senhor, é digno de receber toda honra e toda glória. E que este louvor, Senhor, não seja apenas nesse momento, dentro do templo, mas que se estenda por toda a nossa caminhada na Tua presença, através de nossos atos, de nossas decisões, que tudo aquilo que fizermos, Senhor, verdadeiramente seja um pleito de louvor e adoração ao Teu santo nome. Portanto, é em nome de Jesus Cristo que nessa noite queremos dedicar-te a Ti, o nosso agradecimento, o nosso louvor, o nosso culto a esse Deus tão santo e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha para si. Eu encontrei Teus
todos aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus lábios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho parece. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho parece. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 57 até o 62. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. Convido os irmãos e irmãs, aqueles que puderem, a ficarem de pé. Nós vamos fazer a leitura desse texto responsivamente. Lucas capítulo 9, versos 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Até aqui que esta palavra seja aplicada aos nossos corações, os amados irmãos e irmãs podem se assentar. Nós estamos aqui no nosso ato de contrição, quando nós elevamos nosso pensamento, nosso coração a Deus e sinceramente rogamos a Ele o perdão para os nossos pecados, para as nossas culpas, para as nossas omissões, para os nossos descaminhos. E eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos e das amadas irmãs de um pecado que tem sido muito presente nos últimos dias. O pecado da negligência. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo deixa claro que abraçar os valores do reino de Deus não é tarefa fácil.
existe renúncia para abraçar o caminho da cruz. Entenda, o caminho da cruz. Não à toa é chamado assim, porque é um caminho que necessita dos seguidores de Jesus abraçar a sua cruz pessoal e seguir, dando uma conotação, trazendo uma ideia de que ser crente em Cristo Jesus não é garapa de açúcar, não é algo muito fraco, não é algo que se faz de qualquer jeito, é algo que precisa das nossas decisões. E em nome de tantas coisas, nesses últimos dias, a Igreja de Jesus Cristo tem sido tão negligente diante desse chamado, diante da missão de haver cada um posto a mão no arado, e agora vacilam, olham para trás e esperam que algo aconteça para retomar o caminho. Isso é pecado diante de Deus, é negligência. É certo, meus amados irmãos, e ninguém pode esconder a situação que nós vivemos, desta pandemia, que nesta terceira onda tira muita gente das suas atividades normais e comuns, e não estamos falando desses casos. Quem verdadeiramente encontra-se acometido por algum tipo dessas viroses, tem que se cuidar, tem que ficar em casa, tem que se tratar, e é espiritual até que fique realmente recluso, a fim de que protejam os demais do seu convívio, de também ser infectado. Mas nós estamos falando de algo mais estrutural, trazido pelo medo que essa pandemia, ao se instalar, trouxe aos corações, de não querer mais se congregar, ou de fazer da forma como lhe apraz, sem compromisso, sem decidir continuar pondo a mão no arado e continuar a carreira que foi proposta por Jesus Cristo, de andar segundo os valores do seu reino. E quando nós deixamos e negligenciamos esse chamado que lá atrás nós abraçamos, nós estamos cometendo pecado. E eu gostaria de chamar a atenção nesse momento de contrição, para que nós pudéssemos olhar para essa nossa caminhada, se de repente nós nos encontrarmos desfalecidos, em dúvida acerca do controle de Deus de todas as situações de nossas vidas, vacilantes acerca do nosso chamado, nós podemos abraçar novamente esse compromisso e nos dedicarmos ao serviço do reino de Deus. Esse texto precisa ser revisitado por todos aqueles que foram alcançados pela graça da salvação, aqueles que puseram a mão no arado, e entender que não podem olhar para trás, tem que continuar a missão que foi proposta por Cristo Jesus. E essa missão nós não cumprimos só, é Deus, através do seu Santo Filho, do Santo Espírito, quem nos empodera para continuarmos essa caminhada. Façamos essa análise, esta autoanálise, e busquemos em Deus esta força para continuarmos essa caminhada, em uma oração individual, e logo após nós quebraremos o silêncio com uma oração audível.
Eterno Deus, Pai Celestial, Deus de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, em cuja presença nos encontramos. Obrigado por esta oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de ao ler a Tua Santa Palavra, podermos ser desafiados, Senhor, a uma mudança de vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, percebendo a Tua vontade, olhando, Senhor, para a nossa caminhada, e ao encontrarmos, Senhor, desses caminhos, alguma falha que percebemos não está de acordo, Senhor, com o compromisso que nós abraçamos diante de Ti, possamos consertar, retificar, Senhor, cada ação, cada ato, cada omissão que porventura possamos estar, Senhor, cometendo diante da Tua santa presença. Lá atrás, Senhor, abraçamos, Senhor, os ditames da Tua palavra, do Teu evangelho, dos valores do Teu reino, Senhor, e agora por conta, Senhor, de tantas situações que nos cercam, tantas vezes, Senhor, somos vacilantes, pensamos em parar, pensamos em desistir, Senhor, mas vem com o Teu poder, Senhor, maravilhoso, santo, misericordioso, e alenta a Tua igreja para dar continuidade a esta caminhada, Senhor, que é dura, não é fácil, mas é gloriosa, Senhor, e a vitória é garantida, porque Cristo Jesus garantiu a cada um de nós, garantiu a Tua igreja, Senhor, que seríamos vencedores, Senhor, ou ainda mais do que vencedores, porque na cruz do Calvário, Senhor, o pecado foi vencido, o inimigo foi vencido, a morte foi vencida, Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso referencial, e esta mensagem, Senhor, gloriosa, possa atingir os nossos corações, o coração da Tua igreja, não apenas da primeira igreja presbiteriana de Itapipoca, mas a Tua igreja invisível, Senhor, a igreja do reino de Deus, a igreja daqueles que abraçam, Senhor, a Tua palavra, daqueles que foram alcançados pela graça da salvação, e assim, Senhor, continue sendo militante, Senhor, abraçando os valores desse reino. Ó Deus, se temos sido omissos, Senhor, nessa caminhada, Senhor, nos perdoa e nos dá, Senhor, o poder de continuarmos fazendo de acordo com a Tua vontade, a fim de que sejamos servos e servas, filhos e filhas, que agradam, que alegram o Teu santo nome, o Teu coração, Senhor, pelas nossas práticas, pelas nossas ações e pelas nossas decisões. Isso é possível, Senhor, não na nossa força, não na nossa capacidade, é possível, Senhor, no poder do Teu Filho Jesus Cristo, no poder maravilhoso do Teu Espírito que está em cada um de nós, e é o nosso Consolador, e é aquele quem nos impulsiona, Senhor, para a frente, para continuarmos, Senhor, esta caminhada. Faz assim com a Tua igreja, faz assim com os Teus filhos, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Louvemos ao Senhor pelo Seu perdão. Sonda-me, ó Deus, Tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a Tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, Tua presença comigo está. Se desço ao abismo, Tua destra me guiará. Por terras e mares verei Tua unção, presença constante
Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, tu fazes um manancial. E bebendo desta água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti. Quero te louvar e neste vale te adorar. Quero te louvar e neste vale te adorar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Eu acabei de ler o Salmo de número 84, verso de 1 a 3, e com esta leitura eu recebo de todo o coração cada irmão, cada irmã que vieram para juntos bendizermos o nome santo do Senhor. Sintam-se à vontade, na liberdade que há no Espírito de Deus, para junto com cada um dos irmãos que já se encontram aqui, adorar e bendizer o nome santo do Senhor, entendendo que somente Ele é digno de receber o seu louvor, a sua adoração, o meu louvor, a minha adoração. Somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo e continuemos louvando ao Senhor. Pode ficar de pé, por gentileza, aqueles que puderem, tá bom? Ei, som daqui. Cuidado, que tá alto aqui. Mas tá funcionando, tá funcionando. Amém. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei.
Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teu caminho. te amarei Te amarei pra sempre. pra sempre. Tu E eu és o canto Senhor, e o Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, que é Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, ao Rei da vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Podem sentar, irmãos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos.
contigo saltarei. E também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Amém. Ah, vou pra lá. Oi? Oi. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz e a graça da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador e maravilhoso Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Espero que o coração dos irmãos, das amadas irmãs aqui presentes esteja assim cheio de alegria, regozijante, em saber que Deus te deu mais uma oportunidade nessa noite de você estar aqui neste templo, neste lugar, para, além de já termos adorado a Deus com cânticos, com a leitura da palavra, com orações, podermos nesse momento nos alimentar da sua santa palavra, da Sagrada Escritura. Isso para nós, irmãos, de fato, é um motivo de grande alegria. Eu espero em Deus que isso aconteça até a volta maravilhosa do nosso bendito Senhor. Que Deus não tire de mim esse privilégio de poder ter o contato com a sua palavra, ter o contato com a Escritura Sagrada que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé. Verdade, irmãos? Triste será o dia, não é, que isso viesse, se porventura isso viesse a acontecer. Graças ao Senhor, somos um país que temos a nossa liberdade de culto, podemos cultuar a Deus livremente, mas sabemos que nem em todo canto é assim. Existem lugares por aí que muitas pessoas dariam tudo para estarem aqui no nosso lugar, sentadinhos aqui em um banco confortável como esse, numa comunidade como esta, podendo ouvir a palavra de Deus e tendo essa plena liberdade de poder cultuar ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje, não é, acompanhados já, graças a Deus, da nossa esposa, Laila, que está sentada ali. Nicole ainda não veio, amanhã a gente vai viajar em busca de trazer Nicole. Se Deus quiser, quarta-feira, nós estaremos aqui com a família pastoral completa. Laila, o pastor Alexandre e Nicole, se Deus quiser. Então, todo um processo para trazer Nicole, mas se Deus quiser, nós pedimos que os irmãos, que as irmãs estejam orando por nossa filha, orando por nós, por nossa vida, assim como nós temos feito o mesmo com vocês aqui. Nós temos esse compromisso, não é como
família pastoral, de estarmos orando pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, para que Deus fortaleça, mas acredito que esse sentimento deve ser recíproco. Os irmãos também devem fazer o mesmo, os irmãos devem também orar por nós e orarmos uns pelos outros. Amém, amados? Sem mais delongas, vamos então abrir a palavra do Senhor. Eu queria convidar você para abrir a palavra do Senhor na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 3, 2 Pedro capítulo 3. Onde nós vamos falar nessa noite sobre a segunda vinda de Cristo, um imperativo à firmeza da fé. Esse é o tema da mensagem, viu, irmãos? A segunda vinda de Cristo, um imperativo à firmeza da fé. Então nós vamos ler esse texto, convido então você a juntamente comigo lermos a palavra do Senhor, segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 14. A epígrafe aqui do texto diz: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Essa é a epígrafe. Mas o tema que eu quero tratar é a segunda vinda de Cristo, um imperativo à firmeza da fé. Convido você então a juntamente comigo ler a palavra do Senhor, mesmo assentados com toda a reverência. Eu vou ler um versículo, você lê o outro e assim sucessivamente. Diz assim o texto sagrado: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pela graça de podermos compartilhá-la aos irmãos aqui presentes. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração por meio desta palavra. E assim o faça, bendito Senhor, também nesta noite a cada um daqueles que aqui entraram e que vieram desta palavra se alimentar, bem como vieram aqui bendizer e adorar o Teu santo nome. Ó Pai, que cada um de nós possamos fazer valer aquilo que o Senhor nos ensina por meio da Escritura, tornando cada palavra desse texto prática, que a praxis da teologia seja algo presente em nossas vidas, aonde quer que a gente vá, viver a prática do cristianismo. Nos ajuda a cumprir a Tua palavra e a obedecê-la segundo a Tua santa vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, além do livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, que trata basicamente sobre os assuntos referentes aos últimos tempos, mas não só necessariamente aos últimos tempos, na verdade,
O livro de Apocalipse vai tratar acerca da vitória de Cristo na cruz. Nós temos também outros livros que, para que você possa entender bem Apocalipse, por exemplo, você precisa ter um bom conhecimento e leitura do livro de Daniel. Mas além desses livros e desses textos, dessas narrativas, nós temos outros textos, nós temos outros homens de Deus, além do apóstolo João, né, que teve a revelação do Apocalipse. Nós temos outros homens de Deus, como por exemplo Pedro, que também trouxe orientações e mensagens do Senhor acerca dos últimos tempos, acerca da parousia, não é, que é a palavra que se refere aos últimos tempos. Amados, nós temos ouvido as pessoas dizerem, não é, e afirmarem que de fato Cristo está bem próximo da sua vinda. E é claro, tudo isso que nós estamos vendo acontecer em nossos dias, toda essas catástrofes que têm acontecido em nosso planeta, como por exemplo a pandemia, que é uma delas, e tantos outros sinais, de fato, amados irmãos, nos mostra que nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo o tempo da igreja. Nós não somos dispensacionalistas que acreditam em dispensações, em tempos, não é? Nós acreditamos em tempos como 7 dispensações. Nós, da igreja presbiteriana, acreditamos que Deus trata com o homem por meio de sua aliança. E que nós estamos vivendo hoje o tempo da igreja. Que segundo alguns, não é? Por exemplo, os pré-milenistas e demais adeptos dessas correntes milenistas acreditam que nós não estamos ainda vivendo o período do milênio, mas nós cremos que o período do milênio é o tempo em que, não é, antecede a segunda vinda de Cristo. Esse período da igreja que antecede a segunda vinda de Cristo. Já estamos, irmãos, de fato, às vésperas da chegada do nosso bendito Salvador. E de fato podemos sim dizer que estes sinais que estão tão presentes em nosso tempo, como as pandemias e tantas outras catástrofes que têm acontecido nestes últimos anos, evidenciam sim a certeza de que Cristo está voltando, de que o nosso Senhor está próximo a voltar. São muitos os sinais. Ora, diz a Escritura que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é isso que a gente tem visto? A despeito de estarmos em um país que tem tantas denominações, não vou dizer tantos cristãos, mas denominações, a despeito de um país que o pessoal está chegando até a dizer que o Brasil é um país evangélico, mas a gente fica pensando, onde está este evangélico, esta força evangélica, se a gente observa que cada dia mais a sociedade está caminhando para um estado de putrefação, a corrupção aumentando, a violência, a imoralidade, a promiscuidade, não é? E tantas outras coisas. A conclusão que a gente chega não tem como mudar isso, irmãos. Antes do Senhor Jesus voltar, é necessário que esses sinais acompanhem a vida da igreja. O esfriamento da fé de muitas pessoas, a confusão teológica em que nós estamos vivendo hoje, com o surgimento de tantas denominações que estão abandonando a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta, o apóstolo Pedro teve por objetivo escrever aos irmãos que estavam dispersos do Ponto, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, para fortalecer a fé daqueles irmãos na sua primeira carta, para trazer aqueles irmãos esperança, para falar que aqueles irmãos precisavam se manter firmes na fé, mesmo em face às perseguições. Nesta sua segunda carta, o foco de Pedro, que também é o autor desta carta, é diferente agora um pouco. Pedro agora vai se preocupar com um outro tema, bem diferente um pouco daquele que ele tratou na sua primeira carta. Essa carta que provavelmente fora escrita já nos últimos dias
da vida do apóstolo Pedro. Ele estava já perto de morrer. Veja aí no capítulo 1, versículo 14, o que é que o texto diz? O texto diz assim, ó, capítulo 1, verso 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Deus já havia dito a Pedro, ele já sabia que a sua morte estava perto. E segundo alguns comentaristas, possivelmente Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo. Segundo alguns, não é? Assim entendem. Mas de fato Pedro já estava aqui perto, bem perto da sua morte. E a sua morte deve ter ocorrido provavelmente aí por volta do ano 68, depois de Cristo, 68 depois de Cristo, durante o reinado do louco imperador Nero. De modo que é muito provável que Pedro tenha escrito essa sua segunda carta entre os anos 65 aos anos 68, que antecedeu um pouco a sua morte. E como falei, diferente da primeira carta, essa sua segunda carta foi escrita com os seguintes objetivos. Podemos aqui traçar um breve esboço do que trata esta sua segunda carta, que tem apenas 3 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai ver Pedro exortar os irmãos para que eles cresçam na fé, que eles pudessem avançar na graça. Ele vai tratar disso nos primeiros capítulos, pelo menos do verso 1 até o verso 11, Pedro vai tratar acerca disso. Depois ele vai fazer também uma defesa, né, do seu apostolado. E depois, a partir do capítulo de número 2, Pedro vai advertir os irmãos contra os perigos dos falsos mestres que estavam se infiltrando dentro da igreja. Esse é o seu tema mais forte, essa é a sua maior preocupação quando ele escreve aos irmãos nesta sua segunda carta. E aqui no último capítulo, que está fundamentado o texto que os versículos que nós lemos, o apóstolo Pedro vai tratar aqui acerca da parousia. Ele vai falar acerca da segunda vinda de Cristo, mostrando que a segunda vinda de Cristo é o imperativo na conquista espiritual dos crentes. Os crentes precisam entender que a segunda vinda de Cristo é verdade, ele de fato está voltando, entender isso como um imperativo e dessa forma assim se apropriar desta verdade e procurar, irmãos, viver vida reta e santa. O capítulo que nós lemos, o capítulo 3, ele está situado nessa parte em que Pedro fala sobre, é claro, a parousia, a segunda vinda de Cristo, exortando aqui os irmãos a viverem a vida santa, a terem cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, coisa, amados irmãos, tão presente em nossos dias, e que parece que essa mensagem de Pedro, ela não só parece, mas ela é totalmente apropriada para os dias atuais em que estamos vivendo essa confusão de tantas igrejas, de tantas pessoas que não sabem para onde vão, nem o que querem. E muitos até, que outrora faziam parte de igrejas que defendiam uma doutrina genuinamente bíblica e verdadeira, e hoje já estão abandonando e correndo atrás desses modismos que surgem de tempos em tempos, que vai e volta. E que muitos saem, vão atrás dessas coisas, e mais cedo ou mais tarde, não é? Usando aqui o ditado popular, coloca o rabo entre as pernas e volta novamente, não é, para a sua casa. E a gente tem visto, irmãos, um fluxo gigantesco de pessoas, não é, nessas muitas igrejas. Hoje a gente não percebe tantas conversões. O que a gente percebe é uma verdadeira migração de pessoas que saem, né? Crentes mudando daqui para ali, é verdade. Você não vê tantas conversões hoje, meu presbítero. Você vê um fluxo de gente correndo, saindo daqui, indo para ali, enjoei daqui, vou para ali, estou cansado daqui, vou para ali, fica assim, não é? Como um cego em tiroteio, não sabe de onde vem nem para onde vai.
O apóstolo Pedro estava enfrentando isso. Ele escreve para uma igreja, irmãos, dentro de um contexto parecido. A comunidade cristã primitiva da época de Pedro via a volta do Senhor Jesus como algo muito iminente, como se ele fosse voltar de fato naqueles dias. E a carta escrita em um contexto de forte crescimento de falsos ensinos. Então o apóstolo Pedro, consciente desses problemas, dos problemas que a comunidade ali em que ele estava escrevendo a sua carta estava enfrentando, sendo seduzida por tantas heresias, motivo pelos quais os irmãos deveriam urgentemente procurar viver uma vida digna da salvação que fora dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, nessa epístola, vai trazer muita ênfase ao verdadeiro conhecimento que nós devemos ter de Deus e de sua doutrina e de sua palavra. E a gente vai ver aqui empregado constantemente o termo também parousia, para se referir à volta de Cristo, e esse alerta de Pedro: Cristo está voltando, o Senhor está voltando, cuidado com o que você ouve por aí, cuidado com o que você está vendo, cuidado com os hereges, cuidado com os falsos mestres. Há quem diga, irmãos, que um dos grandes problemas de heresia tratado aqui por Pedro é com relação ao gnosticismo, que era uma heresia que foi condenada naquela época. O gnosticismo, que vem da raiz da palavra grega gnose, do grego significa conhecimento, conhecer, que era uma corrente religiosa que surgiu ali no Mediterrâneo, alicerçado em interpretações de relatos bíblicos apócrifos. Há quem diga também que saiu de dentro do cristianismo, e eles tinham esses relatos, não é, apócrifos, e inclusive tinham uma fundamentação também filosófica, médio-platônica, e tinham uma prática de cultos, de mistério. Eles entendiam que a fé não precisava da comunhão, não precisava do relacionamento, que a fé ela era produto da racionalização, do conhecimento. Não é? Bastava apenas eu me conectar com o sagrado por meio do meu pensamento, e isso ia me elevar espiritualmente. Isso estava, irmãos, acabando com o alicerce da igreja na época de Pedro, assim como nos dias de hoje, e que o fundamento do nosso alicerce da igreja é a comunhão, é o corpo, a igreja como corpo, servindo, adorando, que inclusive foi tema dos nossos estudos na escola dominical nesses últimos domingos. O gnosticismo estava acabando com esse pensamento. Eu vejo que a tecnologia hoje e o individualismo das redes sociais, das mídias sociais, está destruindo isso também, irmãos. O individualismo é uma marca presente da sociedade pós-moderna. A pressa, o fast food, tudo muito rápido. Não tem um tempo de ficar na igreja, de conversar com os irmãos, de ter um tempo de comunhão. Tudo tem que ser muito rápido. Sinais da segunda vinda de Cristo. E esse deve ser um imperativo à nossa firmeza de fé. Tendo trazido essas informações contextuais, eu queria começar dizendo que a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Pedro, o primeiro alerta do apóstolo Pedro, acerca da segunda vinda de Cristo, tomarmos isso como um imperativo, uma ordem, não é? É uma ordem emergente, uma ordem em que a gente não pode esperar. Precisamos urgentemente, irmãos, procurar firmar a nossa fé nos valores cristãos. E essa firmeza da fé requer, em primeiro lugar, o nosso total empenho. Veja que Pedro começa aqui no verso de número 14, ele vai dizer: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, que coisas? A segunda vinda de Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando essas coisas, empenhai-vos.
Ou seja, não fiquem assim como que esperando que alguém te levante, ou esperando que alguém te faça correr atrás do crescimento, não é? Do fortalecimento da sua fé, mas tenha empenhai-vos. Então Pedro inicia falando acerca desse empenho que deveria existir por parte daqueles irmãos, e o termo usado aqui, nesse verso 14, é um verbo imperativo que está no aoristo, espodadzo, empenhai-vos, que também pode ser traduzido por, não é? Seja constante, seja interessado, seja zeloso, seja esforçado. São outras traduções que a gente pode dar a este verbo usado aqui neste versículo 14, quando Pedro fala empenhai-vos. Pedro está dizendo: se esforce, se empenhe, seja constante, não seja inconstante, seja interessado. Para quê, irmãos? Para crescer espiritualmente, para estar firme. Não espere que alguém faça isso por você. Não é? A fé cristã, não é? A vida cristã, ela é coletiva, mas ela também é individual. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, da minha fé. Eu preciso buscar os meios, não é? Para poder crescer, para poder estar firme. Isso, irmãos, é uma responsabilidade de cada um de nós, até porque a salvação, ela é individual, e quando a gente se encontrar com Cristo, você não vai dizer lá diante do Senhor, não é? Se o Senhor você perdeu a fé, você não, Senhor. Mas era fulano de tal, era Beltrano, que não é, eu perdi a fé porque eu vi os meus irmãos fracos e eu também fiquei. Não. Deus cobrará de nós de forma individual. Por isso, empenhai-vos. Cristo está voltando e todo esforço precisa ser feito até a sua volta, para sermos já achados por Ele. Aí vem aqui uma segunda coisa: a gente tem que ter empenho para sermos já achados por Ele. De que forma? Diz aqui o texto, ainda no verso 14: empenhai-vos, irmãos, por serdes achados por Ele em paz. E a paz, a palavra paz usada aqui no texto, ela não é a ausência de problemas, de dificuldades. A palavra grega que se refere à paz aqui é a palavra sirene, que pode ser traduzida como reconciliação. O que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos nos empenhar para que a gente possa viver a vida da igreja em comunhão. Possamos estar em comunhão, viver a vida de comunhão. Não é uma coisa que a gente está perdendo hoje. Essa paz aqui, irmãos, é fruto dessa comunhão, dessa vida comunitária, dessa vida da igreja, dessa vida eclesiástica, a vida de comunhão, que é uma marca da igreja de Cristo. Pedro não está dizendo, não é, que a gente tem que se empenhar para a gente fugir dos problemas, não é, para a gente não ter problemas, não é esse tipo de paz que Pedro está tratando, até porque o Senhor Jesus nos diz de forma bem clara na Escritura: no mundo tereis aflições. A igreja que Pedro escrevia era uma igreja que estava vivendo um tempo de aflição. Mas Pedro está dizendo que a paz de Cristo, revelada na comunhão da igreja, né, que se manifesta na comunhão da igreja, ela, irmãos, faz com que a gente consiga olhar ao nosso redor e para as dificuldades que nos cercam como algo muito pequeno. Quando a gente tem essa paz, é fruto da nossa comunhão. Então a palavra sirene do grego traz essa ideia. A paz com Deus aqui é essa satisfação, não é, de a gente viver em comunhão. É claro que é uma paz em oposição, é claro, àquela pregada pelos gnósticos na época de Pedro, que trazia, na verdade, não uma ideia de uma comunhão, mas uma ideia de um afastamento. E é assim que nós devemos esperar, irmãos, a segunda vinda do Senhor Jesus, crescendo na fé. Os falsos mestres, eles haviam
trazido um ensino bem diferente em relação à fé cristã. Ela não estava pautada nessa paz, fruto dessa comunhão, mas apenas no conhecimento, mas apenas na gnose, no conhecer. O Salmo de número 34, verso de número 14, eu queria que você pudesse abrir aí, nós vamos ler Salmo 34, verso 14. O salmista afirma o seguinte, no Salmo 34, verso de número 14: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz. Essa paz aqui, irmãos, é essa comunhão, não é? É esse estar junto, é viver essa vida da comunidade. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Veja que o salmista, ele vai usar aqui a mesma ideia que Pedro usa: empenha-te, empenha-te, ou seja, se esforce, faça todo o esforço para viver, irmãos, dessa maneira. Um escritor chamado Arthur John Gonip, ele disse o seguinte: quem vive em comunhão reflete uma vida de perfeita paz e espiritualidade abundante. O nosso Senhor Jesus está voltando. A segunda vinda de Cristo é um imperativo à firmeza na fé. Essa firmeza na fé requer de cada um de nós empenho, esforço, determinação, em busca do quê? Em busca da paz, em busca dessa comunhão, dessa vida da igreja. Mas uma segunda coisa que Pedro vai tratar aqui também, ele vai dizer, voltando aqui para o nosso texto-chave: esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Pedro vai também usar mais um outro verbo aqui. Ele vai dizer sem mácula, ou seja, a busca de uma vida precisa também, segundo Pedro, refletir a busca de uma vida espiritual precisa, segundo Pedro, refletir a ausência do pecado. A gente precisa fugir do pecado. A busca de uma vida de pureza, segundo Pedro, sem mácula. Ainda no capítulo 2, versículo de número 13, aqui, ainda dessa sua carta, Pedro, aqui no verso de número 13 dessa mesma carta, Pedro está tratando acerca do comportamento, da conduta dos falsos mestres que ele estava aqui combatendo, os falsos mestres da época, que na sua maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, havia uma associação muito grande desses hereges, desses falsos mestres, com uma vida de imoralidade, todo tipo de coisa que não agradava a Deus. O capítulo 2, veja que a epígrafe fala sobre os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. O versículo 13, Pedro vai dizer: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como um prazer a sua luxúria carnal. Em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Inclusive, é interessante que a palavra sem mácula aqui, traduzida também do verbo grego, é sem nódula, sem mancha. E diz que esses hereges da época de Pedro, eles tinham como marca registrada a mancha, não é? Ou seja, o pecado, a mácula, a promiscuidade, o comportamento fora dos padrões cristãos. E Pedro está aqui exatamente dizendo que aqueles irmãos a quem ele estava escrevendo a sua carta precisavam agir de forma diferente e se afastar desse tipo de comportamento. A orientação de Pedro é: vivam uma vida sem mancha, sem mácula. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, lá em Efésios, capítulo 5, versículos de número 27,
o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo ali a igreja de Éfeso, falando acerca da igreja de Cristo. É claro que ele está tratando aqui acerca do lar cristão, marido e mulher, mas ele vai e fala, não é, tentando fazer um paralelo entre o casamento, não é, o casamento daqui com o casamento da igreja com o seu Senhor, de que o casamento aqui na terra, o casamento cristão precisa ser debaixo dos padrões bíblicos, sem mácula, sem mancha, assim como também deve ser a igreja de Jesus. Quando ele escreve, dizendo no verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pedro está dizendo, irmãos, que nós precisamos estar prontos para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre bem, Ele nos encontre firme na fé, não afastados, não distantes, como bem diz a Escritura, não é? O amor de muitos esfriará, não com o amor esfriado, acabado, não com, né, a lamparina, não é, seca de azeite, mas cheia e transbordante. O Senhor espera voltar e encontrar a sua igreja assim. É um grande desafio a nós, irmãos, em face, não é, às lutas que têm sido travadas por nós para mantermos a nossa vida de comunhão com Deus, não é verdade? É uma luta constante, é matar um leão cada dia. E de fato o leão, não é? Ele sempre aparece, a gente mata ele hoje, amanhã, ele aparece de novo, a gente mata, depois ele aparece, e assim a gente vai. Mas Pedro está dizendo àqueles irmãos, está dizendo para nós, fujam do pecado, muito cuidado para vocês não acharem natural e normal determinados tipos de comportamentos que era, não é? Entre os hereges da época de Pedro, que era algo que eles praticavam assim, sem nenhum peso de consciência. Hoje, amados irmãos, nós não estamos aí fora, nesse mundão caído aí fora, mas se você um dia cair aí fora, Deus o livre, você vai ver coisas que você nem imagina. O mundo aí fora está afundado em coisas mais terríveis que se possa imaginar. A ideia, não é, de pecado, a ideia, inclusive, de ter determinados comportamentos promíscuos, já não são tão claros assim, não é? Já não são tão estranhos assim para muitas dessas pessoas. Pratica-se coisas horrendas hoje em dia como se fosse algo muito natural. Comportamentos como troca de casais, não é? Como pessoas hoje, inclusive o casamento hoje está deixando de ser, o casamento segundo o modelo cristão está deixando de ser algo, não é, interessante. As pessoas hoje querem viver casados, mas ao mesmo tempo livres, de maneira que hoje em dia se faz assim, o cara casa com a mulher, mas ele mora no apartamento de cima e ela continua morando no apartamento de baixo, de vez em quando eles se encontram. Então é chamada, segundo a sociologia, novas configurações familiares. Então ninguém é de ninguém, você vai para eventos e lugares em que você chega ali, ninguém é de ninguém, é um pegando o outro e por aí vai. Isso é natural e, não é, nosso comportamento cristão, nossa forma de viver hoje para muita gente é antiquado, é ultrapassado, é besteira, é caretice. E nós somos tidos por muitos como ridículos, não é? Ultrapassados, retrógrados. E aí as pessoas ficam olhando para a gente e dizem, eu não quero ser cristão. Mas porque não conhecem, não é, os valores de Deus. E há muitas religiões, há muitas igrejas por aí, irmãos, já adotando esse tipo de comportamento. Eu vi um tempo atrás, em um vídeo, nos Estados Unidos, uma igreja de nudismo. Todo mundo nu dentro da igreja. E o pastor também, não é? E aparecer ele no púlpito, só com uma gravatinha, não sei para quê, né? Na frente do púlpito pregando e assim, peladão. E o povo lá, tudinho, né? Louvando a Deus e tal, e todo mundo ali, sabe, como veio para a natureza. E assim, aquilo não tem nenhum impacto na consciência daquelas pessoas, como algo altamente normal. Lembro-me que o pastor Sérgio Lira, lá da igreja presbiteriana Casa Caiada,
Uma vez ele contou uma experiência de irmãos novos convertidos que haviam acabado de tomar uma decisão ao lado de Cristo, claro, estavam iniciando a fé, e ele não sabia se esses irmãos eram adeptos do nudismo, não é? O nudismo é um tipo de comportamento, não é, que adota como filosofia a ideia de que a nudez é uma coisa natural e eles vivem nu dentro de casa, tal. Inclusive o pastor Sérgio Lira foi visitar uns irmãos na casa deles, não sabia, e chegou lá e encontrou os irmãos, não é assim? Claro, eles tinham acabado de conhecer o Evangelho, e aí Sérgio foi orientar e trazer orientação, dizer como é que era, tal, não é? Para eles abandonarem aquela prática. Mas nós temos aqui bem perto de nós, na Paraíba, a praia do Tambaba, que é a praia do nudismo, e tantas outras. Ora, na televisão você assiste e vê que na Europa, em algumas praias ali, não é, do continente europeu, é muito comum as pessoas irem para as praias e o povo lá está completamente nu, assim, como se fosse uma coisa bem natural, e muitas outras coisas piores. A pressão que se faz em nossa sociedade para tentar legalizar drogas, como a maconha e tantas outras coisas, de maneira que alguns países já estão, a pressão é tanta que já estão cedendo, e esse tipo de coisa e de comportamento que antes era visto como um crime, em muitas sociedades já está se tornando alguma coisa legal, não é? Legal. Todo mundo pode, não é, usufruir disso, e muitos acham ruim, porque o nosso país, que é visto como um país ultrapassado, viu? Porque ainda se mantém, não é, se mantém firme em muitas questões referentes à conduta, à postura do seu povo. Mas não sei até quando a gente ainda vai resistir, porque muita coisa que está sendo aprovado aí fora, nesses países, mais cedo ou mais tarde, irmãos, chegará aqui. Não se espante em um dia você ter que visitar o pastor Alexandre em alguma prisão, em alguma penitenciária, porque ele se recusou a fazer um casamento que não era segundo os padrões da Escritura Sagrada, segundo os valores que nós defendemos em nossa fé. Nós temos sofrido uma pressão muito grande, irmãos, mas isso são sinais da volta de Cristo. Nós precisamos nos manter firmes. Aqueles irmãos ali, na época de Pedro, estavam vivendo as mesmas coisas. Seitas heréticas que vinham com ensinamentos deturpados, com coisas absurdas, horrendas, que eram vistas por esses adeptos dessas seitas e dessas religiões como algo natural, está presente hoje em nossos dias também. E nós precisamos nos manter firmes e apegados à Santa Escritura, à Palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ainda no capítulo 1, versículo de número 19, estou já encerrando aqui a minha palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 19. Pedro vai dizer: temos assim... 1 Pedro, deixa eu ver aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Voltando um pouquinho aqui. Verso 19, Pedro vai dizer assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Estamos dizendo que nós precisamos aguardar a vinda do Senhor sem mácula, nos esforçar, nos empenhar a sermos já achados por Ele sem mácula. Assim também, irmãos, foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu aqui como eu e você, que viveu aqui como um homem, totalmente homem. Ele era homem e ele era Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Mas enquanto aqui viveu entre nós, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, viveu como qualquer um de nós. E se apresentou diante de Deus, sem mácula. Cristo, depois da sua morte, ele disse: está consumado. Aqui viveu, e viveu sem pecado. Não estou dizendo que nós vamos aqui viver sem pecados, porque habitamos em um corpo que carrega essa herança, não é, maldita do Éden, do pecado.
Mas o que Pedro orienta aqueles irmãos é que os irmãos se esforcem para fugir da aparência do mal, para fugir de todo tipo de proposta que nos conduz ao pecado, que nos leva a pecar contra Deus. Isso é possível, irmãos. A Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo, e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então nós temos um Deus que está do nosso lado, que nos ajuda, irmãos, a gente a fugir do pecado e nos manter em uma vida de santificação, se nós buscarmos a esse bendito Deus. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós esse imperativo, e o imperativo final que nós temos aqui de Pedro, para encerrar, é que nós devemos nos esforçar, diz aqui Pedro, nos empenhar para sermos achados por eles em paz, sem mácula e, por fim, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. A palavra irrepreensível, essa última palavra que aparece aqui nesse verso 14, aqui mencionado, diferente dos pontos anteriores, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós devemos viver uma vida de uma moral, de uma conduta moral que seja de acordo com os padrões da fé cristã. A palavra irrepreensível se reporta exatamente à conduta diária dos irmãos daquela comunidade frente àquela sociedade, diz respeito à moral. O que nos dá aqui a entender é que Pedro está exortando aqueles irmãos a viverem uma conduta perfeita, não dando motivo algum de escândalo frente à sociedade em que eles estavam ali inseridos. Não era só viver uma vida de paz com Deus, sem mácula, mas também viver sem dar motivo de escândalo aos que são de fora. É claro, meus amados, que em toda a Bíblia Deus chama todos os seus seguidores a viverem uma vida irrepreensível. O Salmo 119, o salmista vai dizer: bem-aventurados e irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes são aqueles que vivem essa vida irrepreensível. O apóstolo Lucas, no capítulo 1, versículo de número 6, Lucas vai dizer assim, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Lucas exorta ali, trazendo da palavra de Deus a seguinte orientação. Lucas 1, 6, amados, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas está aqui se referindo, irmãos, a Zacarias, que foi achado justo e irrepreensível diante de Deus e por isso recebeu o favor do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 15, ele exorta os irmãos da igreja de Filipos a uma vida irrepreensível diante de Deus, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer assim a Timóteo, aquele jovem pastor: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, exorta, repreende, diz aqui o apóstolo Paulo. E a exortação de Paulo para o seu filho na fé é que Timóteo pudesse
carregar essas características de ser um homem irrepreensível. Quando Deus, amados irmãos, nos escolheu, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Em toda a Escritura, em toda a Bíblia, nós podemos ver a vontade de Deus para com sua igreja e seus santos, é que vivamos uma vida irrepreensível. Eu encerro o meu sermão dessa noite, dizendo que nós precisamos, amados irmãos, buscar em Deus a força que só o Espírito Santo pode nos dar, para que a gente possa atender a sua palavra em tudo aquilo que foi colocado aqui pelo apóstolo Pedro. Os tempos são maus, mas temos um Deus que deseja que a gente cresça, que a gente se fortaleça. Ele quer nos ajudar nessa caminhada, mas nós precisamos nos esforçar para isso. Como é que a gente faz? Como é que a gente se esforça? Não deixe a comunidade, não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A carta aos Hebreus nos traz essa orientação. Cristo está voltando, vamos manter a nossa postura, vamos manter o nosso desejo de estarmos nos congregando, de participarmos das atividades da igreja do Senhor Jesus, que é aqui representado por nós, povo salvo e transformado pelo Senhor Jesus. Vamos nos esforçar a isso, vamos procurar ter interesse, procurar saber o que é que está acontecendo na igreja, procurar estar presente nos trabalhos da semana, nos cultos de oração, vir orar, porque a oração é uma marca do cristão. Ninguém pode ser crente sem orar, sem ter vida de oração com Deus, que é uma maneira como a gente se comunica com Deus, é por meio da oração, da adoração. Então é estranho um crente que não ora. Vamos procurar ler cada vez mais a Escritura, procurar se alimentar dela, estarmos juntos, porque juntos somos mais fortes para enfrentarmos as lutas aí de fora. Se está enfrentando alguma dificuldade, venha no culto de oração, venha colocar diante de Deus. Ali vai ter uma pessoa que vai poder orar com você, vai ter alguém que vai poder te ouvir. Se está enfrentando lutas também, o gabinete pastoral está à sua disposição. Eu já estarei aqui atendendo, como o pastor Armando já tem atendido. Marca um horário, vem abrir o coração, vem orar com a gente, vem ler a Bíblia. Não fique sofrendo sozinho, não fique morrendo sozinho. Deus está dando a você, irmãos e irmãs, todas as oportunidades, os meios para que você possa crescer, para que você possa se fortalecer. Busque, busque ao Senhor, busque as orientações daqueles que são mais experientes, daqueles que são mais maduros. Os jovens também façam isso. Vamos estar juntos e caminhando juntos. Não vamos nos deixar sermos enganados por essas falsas doutrinas e heresias que surgem em nosso tempo, arrastando multidões de dentro das igrejas. Nós não precisamos de novidades. Nós precisamos de comunhão, de estarmos juntos, de aprender cada dia mais com o nosso bendito Deus. Que Deus em Cristo nos livre do mal, que Deus em Cristo fortaleça a nossa fé e nos faça crescer a cada dia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Amado e soberano Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra. Ó Deus, assim como foi na época em que Pedro escreve essa carta, hoje vivemos tantas coisas parecidas. Mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude na nossa caminhada. Muitos têm feito todo esforço, mas ainda assim está sendo tão difícil para se manterem firmes e crescendo. Há tantas coisas que abafam a nossa fé, que nos desanimam. Mas pedimos o auxílio do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Esteja conosco, Pai,
e não deixa que a gente caia no marasmo, na letargia, mas nos ajuda em nossa caminhada. Obrigado a Deus, muito obrigado por aqueles que estão firmes e fortes, que assim possam se manter. E, ó Deus, não tira de nós a alegria e o privilégio de podermos nos congregar, de estarmos juntos, de virmos à casa do Senhor, de termos um tempo de oração, de lermos a Tua palavra. Não tira de nós, Pai, isso. Essas marcas que são marcas da igreja e que nós somos a Tua igreja. Obrigado pela presença de cada um desses irmãos que entraram aqui nessa noite. Queremos pedir por aqueles que estão enfrentando dificuldade com a saúde, por aqueles que têm algum parente que se encontra enfermo e doente. Vai ao encontro dessas pessoas, Pai, trazendo a eles a cura, a restauração, de maneira que possam, se são cristãos, voltar aqui à Tua casa. Se não o são, possam se encontrar com o Senhor, por meio da experiência da enfermidade, possam encontrar-se com o Senhor. Cuida da vida desses irmãos, do seu trabalho, onde quer que eles estejam, durante essa semana. Espírito Santo do Senhor, não deixa de maneira nenhuma que esses irmãos venham a pecar, venham a se afastar do Senhor. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida de nós, cuida do Teu povo, Pai. Rogamos isso, somos fracos, pedimos isso ao Senhor, porque somos fracos e carentes do Senhor o tempo todo. É a nossa oração, assim oramos. Guarda cada um desses irmãos em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, amados irmãos, nós vamos, como diz a Escritura em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3,10, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor, e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse momento que nós teremos agora é momento também de adoração ao nosso Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio de poder contribuir. Há muitos que gostariam de poder trazer R$1 aqui, colocar nesse gasofilácio, e nesse momento não tem. E nós podemos fazer isso. E aqueles que podem, sejam gratos a Deus. Trabalhe sempre no seu coração essa liberdade de poder contribuir. Que seja uma liberdade que parte do coração, mas com a consciência que é bíblico, de que está na Escritura. É um compromisso seu que você fez quando se tornou membro dessa igreja. E você não pode esquecer desse compromisso. Vamos, sendo conduzidos pelo grupo de louvor, ter esse momento aqui de ofertório. Os visitantes aqui presentes, você não é obrigado a contribuir, a não ser que sinta o desejo de fazê-lo. Esse é um momento para aqueles que são membros dessa igreja. Vamos adorar a Deus e vamos ter esse momento. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração.
Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai, obrigado, Pai, por esse momento também de adoração, esse momento de contribuição que a tua igreja veio aqui até esse momento. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida daqueles que de forma livre puderam contribuir ao Senhor. Abençoa-os ricamente, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de encerrar, só queremos avisar, o pastor está de férias, pastor Armando, volta dia 5 de fevereiro, 15 dias. Nós estamos aí absorvendo as demandas, juntamente com o conselho da igreja. Amanhã eu estarei viajando com Laila para Tauá, para buscar Nicole, e a gente volta, se Deus quiser, estaremos aqui na quarta-feira. E aí os irmãos quiserem, enfim, nos procurar e conversar, e, enfim, a gente tá por aqui, ok? Próximo domingo nós voltaremos com a escola dominical e as divisões das salas, tá certo? Até o dia de hoje estava sendo tratado apenas os assuntos em escola aberta, mas a partir do próximo domingo já normaliza, tá certo? Os irmãos venham para que a gente possa participar também da escola bíblica dominical a partir do próximo domingo. Não sei se alguém tem mais algum aviso. Se você ainda não preparou também a questão do planejamento para entregar, faça. O pastor Armando, inclusive, até tem cobrado isso, não é? Se não houver mais aviso, nós vamos então encerrar com a bênção apostólica. Receber a bênção, que é graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Vamos ser despedidos, irmãos. Pode assim.